Pessoal, nas minhas análises que eu faço quase sempre aqui para o Brasil de Plantão, eu não analiso apenas o momento em que o Brasil está passando, o momento da geopolítica mundial. Eu busco, às vezes, algumas autorreflexões lá de trás, tanto para o bem, como aquilo que eu julgo não ser tão bem assim, ou de não ser aquilo que não é de muito bom grado como um todo. E se você me perguntar, Heleno, do que você está falando exatamente? Eu estou falando de coisas que aconteceram lá atrás. Como eu sou adepto da lei da atração, eu como terapeuta não faço nenhum julgamento premeditado. Eu quase nunca julgo ninguém. Eu falei quase nunca, tá? Não confunda quase nunca com nunca. O nunca está muito distante. Nunca alcançamos o nunca. Ter um tempinho para pensar nisso. Eu estava agora há pouco aqui vendo alguns vídeos, buscando algumas coisas nos meus alfarrábios, na minha memória, e buscando algumas coisas na internet. Olha só, em se tratando do momento atual da conjuntura política do Brasil, o Brasil não poderia estar melhor. O Brasil está passando por um processo de depuração. Esse processo depurativo irá colocar muitas pessoas que fizeram muito mal para o Brasil no lixo da história. Não é nem no limbo, é no lixo da história. O Brasil está pegando aquelas pessoas que sempre viveram à margem da sociedade, que sempre viveram à margem da lei, que sempre viveram fazendo chacota com o povo brasileiro. E eu estou falando dos políticos, porque no mundo tudo é política, tudo envolve política. Um professor, quando chega de manhã no seu ambiente de trabalho, ele dá bom dia para os seus colegas e para os seus alunos. Ali começa a campanha da boa vizinhança, para além do profissionalismo, do amor, do respeito, do carinho. Quando eu falo de política aqui no Brasil de Plantão, eu falo principalmente da horda bolsonarenta, que sempre se sentiu acima do bem e do mal, e principalmente acima da lei. Aquelas pessoas que sempre estiveram do lado que eles julgavam ser o lado certo, mas que lado certo é esse? Que eles julgam pessoas, que eles brincam com coisa séria, que eles tiram sarro daquelas pessoas que precisam de acolhimento, de apoio, de carinho. E hoje eu estava vendo, em 2018, quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, ele estava em um ambiente, já havia dado entrevista para alguns canais de televisão, da grande mídia principalmente. E teve um momento que ele pegou o celular e, simulando uma ligação, sabendo que o presidente Lula não pôde concorrer, e ele sabe por que o presidente Lula não pôde concorrer, e tu sabe por que em 2018 o presidente Lula não concorreu, tu sabe, porque tu não é burro. E se tu realmente for burro, eu vou refrescar a tua memória, tá? O presidente Lula, ele foi condenado, mesmo antes de ir a Curitiba, para a República de Curitiba, a mando da Operação Lava Jato, da Casa Grande, dos donos da Senzala, dos grandes jornalões e da mídia corporativa. E principalmente do poderio financeiro brasileiro, que financia todas as campanhas de todos aqueles apaniguados da direita, da centro-direita e da direita radical. O presidente Lula, ele foi condenado assim que começou a Operação Lava Jato. Pois bem, voltando ao Bolsonaro, ele pegou um celular, deu um telefonema longo, não sei para quem, dizendo que não adiantava o Haddad fazer induto para o presidente Lula,
que logo, muito em breve, aqui, palavras do Bolsonaro, muito em breve, o Haddad iria estar preso também, juntamente com o presidente Lula, e ele citou o Lindenberg Farias. O tempo passou, as coisas aconteceram e o Bolsonaro não presidiu. Ele brincou de presidir. Naquela mesma época trevosa, você encontrava pessoas falando em assassinar e torcendo para que o Lula morresse na cadeia. Eu vou citar um desgraçado aqui. Aquele tal de Oscar Maroni, que tinha uma boate famosa nos Jardins, em São Paulo, bairro nobre de São Paulo, uma boate que sempre serviu à elite, um serviço de prostituição, tá? E eu não tenho nada contra quem vive da prostituição, tá tudo certo, tá tudo ok. E aqui não cabe nenhum julgamento. Onde Oscar Maroni dizia que cerveja naquele dia, naquela noite, era de graça se prendessem o presidente Lula. Se o presidente Lula sofresse na cadeia, a cerveja se estendia por um mês inteiro. Aí um desgraçado amigo dele perguntou: e se o Lula morrer na cadeia? Aí ele falou: vai ser cerveja para todo mundo durante muito tempo. Isso aí passou e anos depois, não muitos anos, mas anos depois, Oscar Maroni foi diagnosticado com Alzheimer, onde os filhos dele o colocou em uma clínica de repouso. Será que ele está doente? Ou será que ele está com medo da lei? Um cantor sertanejo, Sérgio Reis, do Menino da Porteira, em um momento ele afrontou o STF. E o curioso é que essa gente covarde, eles instigam os poderes constituídos, fazem caca, fazem merda, desculpe o palavreado, mas é isso mesmo. E logo depois eles gravam vídeos se retratando, pedindo desculpa, como se tudo não tivesse passado de um grande mal-entendido, tudo com medo do Alexandre de Moraes, uma vez que nós sabemos que o Alexandre de Moraes e os ministros do STF, o STF é um poder inerte, ele só atua, ele atua o tempo inteiro, mas ele só se torna mais atuante em todo e qualquer caso se ele for provocado. Se é inerte, Heleno, o que é inerte? É da inércia de estar dormindo, de estar lá quietinho. Mas uma vez provocado, ele precisa acordar para fazer com que a Constituição Federal siga o seu caminho, uma vez que a Constituição Federal ela é a mãe de todas as leis. Ela é para normar, não para ser normada. E o Sérgio Reis, na mesma semana, acredito, uma moto passando aqui, estou gravando dentro da minha caminhonete, apesar de estar na frente de casa, mas já passou. O Sérgio Reis, depois de afrontar o STF, ele gravou um vídeo pedindo desculpa ao Alexandre de Moraes. Aconteceu com aquele ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet também, que como falam no Rio de Janeiro, gente, ele camuflou, tem outro nome lá no Rio de Janeiro, ele malocou joias para o Bolsonaro. E como eu acredito muito na lei de causa e efeito, Oscar Maroni virou ninguém. O presidente Lula saiu da prisão para a presidência. O Bolsonaro já está preso, fedendo, já está podre. E agora ele clama por anistia. Em Brasília está uma balbúrdia, uma bagunça, porque os apaniguados do Bolsonaro, os políticos do Centrão, estão desesperados por anistia. Segundo eles, anistia para aquele pessoal do quebra-quebra de Brasília, do 8 de janeiro, quando na verdade a única finalidade é eles se safarem
da justiça e indultarem, ou seja, anistiarem o Bolsonaro, que é o principal criminoso do Brasil hoje. Não, o bandido mais perigoso que temos no Brasil hoje não é o Fernandinho Beiramar, não é o Marcola, não são aqueles que comandam o Comando Vermelho, não são aqueles que comandam o PCC. São perigosos, tanto é que presos estão. Mas o bandido mais perigoso que tem no Brasil hoje chama-se Jair Messias Bolsonaro, que já está preso, repito, já está preso com tornozeleira eletrônica, não pode se comunicar com alguns dos seus asseclas, porque eles são perigosos. O perigo que o Bolsonaro traz para a sociedade brasileira como um todo é muito grande, porque a vida inteira do Bolsonaro foi fazer mal para a população. Bolsonaro teve como profissão de fé na sua vida a pregressa política, e ele usou de todos os meios que a política lhe oferece para fazer mal para as pessoas. Quem não lembra do Bolsonaro na época da pandemia, gritando e dizendo que não iria comprar vacina, que a população tinha mesmo que morrer? Quem não lembra do Bolsonaro na época da pandemia, fazendo motociata e andando por aí afora, zombando das mortes? E agora ele quer posar de santo, quer se dizer vítima do sistema, vítima do Alexandre de Moraes, vítima da Constituição Federal. Então, gente, precisamos ficarmos atentos a tudo isso que acontece no Brasil o tempo inteiro. Essa gente de santo não tem nada, essa gente é escrota. Esses golpistas que apareceram no 8 de janeiro como financiadores, articuladores, e aqueles que consumaram o ato, que não foi consumado porque o golpe não houve. Mas se o golpe tivesse acontecido, eu não estaria falando aqui. Eu já estaria morto em algum lugar, ou talvez a minha família nem tivesse me encontrado. Aí eles que falam que usam a liberdade de expressão, mas que liberdade de expressão é essa que fala de matar? Bolsonaro mesmo falava que ia metralhar petralhada, que iria mandar todo mundo para a ponta da praia e que a ditadura matou pouco, teria que ter matado mais. O próprio STF, que é inerte, ele só age quando precisa. Ele poderia ter colocado um freio em Bolsonaro lá atrás, quando ele falava em golpe de Estado. Uma vez, a Luciana Gimenez perguntou para o Bolsonaro se ele dava um golpe de Estado se o presidente fosse. Ele falou que na semana seguinte dava um golpe de Estado. Ninguém impediu que o Bolsonaro continuasse fazendo tudo o que fez. O Bolsonaro falou em assassinar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ninguém fez nada, nem mesmo o STF, que poderia ter reagido naquela ocasião, não fez nada. Até mesmo porque eles sabiam, o próprio STF falhou também. O Gilmar Mendes, que hoje precisou passar um susto muito grande, negou um habeas corpus ao presidente Lula. Negaram que o presidente Lula se tornasse ministro da Fazenda da presidente Dilma Rousseff, negando com que o golpe de Estado acontecesse em 2016. Foi um golpe bem tabajara? Foi, mas foi um golpe. Então, coisas ruins precisaram acontecer no Brasil para que o próprio STF, que é inerte, é um poder inerte, ele só reage quando ele é convocado, quando ele é chamado, que a coisa está brava, ele precisa agir. É o próprio STF que hoje está com tudo pronto para, no início da próxima semana, julgarem o Bolsonaro e o colocarem na cadeia, tirar ele da prisão domiciliar que ele está para colocá-lo na papuda, porque o Bolsonaro irá se tornar um preso comum. Preso comum ele já é. Agora, olha a diferença do presidente Lula, um homem que tem cacife,
cacife político, começando por aí. Estamos falando de política, e neste canal, no Brasil de Plantão, a gente fala de política. Ele não aceitou usar a tornozeleira eletrônica. Olha a diferença, o Bolsonaro está usando. O presidente Lula não aceitou falarem de anistia. Quando se falava de anistia para ele, ele falava: não, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Olha o Bolsonaro falando de anistia para que ele se livre da cadeia, e não irá se livrar. Então, o mundo político sujo do Brasil é a direita, a centro-direita e a direita radical. O mundo político do Brasil, do bem, é a esquerda reflexiva, da qual eu faço parte. Então, a diferença, e há muita diferença, entre o bem e o mal no Brasil. Eu qualifico o mal, e aqui entra o meu juízo de valor, tá? O mal do Brasil é a direita, a centro-direita e a direita radical. O bem do Brasil, a política do bem do Brasil, é a esquerda, essa esquerda tão estereotipada, esquerda do mal, esquerda que tanto faz mal para o Brasil. É a mesma esquerda que tem programas assistenciais, que tem melhor escola, que tem farmácia popular, que tem luz para todos, que tem planos criados pelo presidente Lula, como Fiesp, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras. Ontem, em Minas Gerais, o presidente Lula inaugurou um programa para os menos favorecidos, para as famílias carentes, de gás mais barato. Quer dizer, então as coisas acontecem no Brasil o tempo inteiro. A política está em tudo e está atuando no Brasil, principalmente agora. Mas aqui eu trago um dado interessante. Já aconteceu quando o presidente Lula se reelegeu derrotando o Bolsonaro. Eu soltei fogos, eu me envolvi em bandeira do PT, e na próxima quinta-feira ou sexta-feira eu irei fazer a mesma coisa. Irei soltar rojões, irei comemorar pra caramba. Como eu não bebo, eu vou brindar, vou fazer um vídeo. Assim que sair a condenação do Bolsonaro e dos 7 réus que também serão condenados, eu vou vibrar, vou fazer um vídeo de agradecimento, fazer um vídeo de comemoração, falando quão feliz eu estarei na próxima quinta ou sexta-feira, mas muito feliz eu já estou agora. Essa camisa aqui não é aquela camisola da seleção brasileira não, tá? Hoje o Brasil aos poucos está tomando os seus símbolos, camiseta, bandeira do Brasil. Ainda há uma resistência muito grande quando se trata da bandeira do Brasil, porque sempre que passa alguém envolvido numa bandeira do Brasil, passa aquele medo, sabe, que eles são reacionários, que eles estavam apoiando o Bolsonaro, porque em todo mundo os fascistas tomam como ponto principal os símbolos, as bandeiras, as camisetas, aquilo que representa a nação de cada país. Eles tomam na mão grande e não devolve nunca mais. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Desde eu te convido a se inscrever no nosso canal, conhecer os nossos vídeos, o nosso conteúdo. E também tenho outros canais como No Divã Comigo, uma vez que sou terapeuta TRG. E eu tenho um outro canal que eu falo de física quântica, lei da atração e epigenética. Esse está escrito assim, ó, Heleno Coleto, lei da atração e física quântica. Lá eu posto poucas coisas, mas são canais grandiosos, gigantescos. Eu te convido a se inscrever nos meus canais. Grande abraço e a gente volta. Te confesso, eu estou feliz da vida com a política que o Brasil adotou. A política do bem para todos, que seja de direita, que seja de esquerda. Eu, como sou um homem super inteligente, e se tu deixar aí nos comentários que eu sou inteligente, não vai ser nada que eu não saiba, e eu respondo a todos os comentários, até mesmo os bolsonarentos reacionários, que primeiro, eles não se inscrevem, eles dão um dislike, e eles não fazem nenhum comentário inteligente.
muito menos um comentário falando que o canal é bom, que os meus vídeos são bons. Eles sempre estão tentando me jogar lá na lama, para onde eles estão. Mas eu não dou a mínima, eu dou uma banana para os bolsonarentos. Valeu, a gente volta.